queridos irmãos. Desculpe aqui o nosso atraso, nós tivemos uns imprevistos hoje, mas já está solucionado. Então, muito obrigado por estarem nos assistindo, participando aqui das nossas exposições, né? Mas, como de costume, então, vamos fazer a nossa prece, harmonizando a nossa casa, o nosso lar, porque agora a nossa casa, o nosso centro espírita, está um pedacinho dele dentro do nosso lar, né, pessoal? Então, nós vamos harmonizar o nosso ambiente, trazer luz para nós, para aqueles que estão ali conosco neste momento, assistindo aqui, né, a exposição. Então, eu convido a todos a fechar os seus olhos, se concentrarem, mentalizarem bastante coisas boas para si, para os seus familiares, para aqueles também que estão, né, acamados, estão em hospitais, que eles possam receber de todos nós neste momento as nossas boas vibrações. Então, queremos pedir neste momento, né, e agradecer ao mesmo tempo a esse Pai maior de amor e bondade, por mais a oportunidade que está nos dando de estarmos aqui nessa tarde, assistindo um pouquinho mais, né, dos seus ensinamentos, da mensagem também do nosso mestre e amigo, nosso mestre Jesus. E também vamos agradecer a nossos amigos do alto, a espiritualidade amiga, que está sempre conosco, nos intuindo, nos ajudando em todas as nossas atividades, em todas as nossas tarefas, né? E eles, então, se façam presente nesse momento, iluminando o nosso irmão, que vai nos trazer, né, uma palavra de conforto, de consolo, de esclarecimento, e que essas palavras possam ser luzes para a nossa caminhada, né? Para que a gente não venha sair daquele caminho que Jesus, com certeza, está esperando que cada um de nós viva. Então, é dentro deste pedido, né, de amparo, de auxílio espiritual, que nós pedimos a todos vós, neste momento, a permissão para darmos por iniciado mais uma tarde de palestras, né, doutrinárias. Então, pessoal, com muita alegria que estamos aqui, né, nós do Grupo Espírita Allan Kardec, mas numa tarde de sábado, vamos ouvir o nosso expositor, que vai trazer aquele esclarecimento para todos nós. E hoje o GIAC convidou o nosso irmão Sidney Lisboa, da Sociedade Espírita Homens de Boa Vontade, tá? Ele vai trazer para nós uma passagem do capítulo 3, né, ali do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que fala das diferentes categorias de mundos habitados. Tenhamos todos nós, então, uma boa tarde de exposição. Sidney, a palavra é tua. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Podemos nos perguntar, por que estudarmos, por que sabermos das diferentes categorias de mundos habitados? A importância se dá porque aí nós podemos ter uma ideia de como anda a nossa evolução, de onde nós nos encaixamos neste grandioso universo. Esse universo que a ciência nos conta, que são somente na galáxia que habitamos, a Via Láctea, temos bilhões de sóis e orbitando em torno de cada Sol, temos outros bilhões de planetas. Então, daí nós imaginamos, e aí então nós estamos falando de uma galáxia. E se imaginarmos então que existem trilhões de galáxias, né, tanto é a grandeza disso, que nós nem mais, a ciência, né, nem mais fala em universo, já se fala em multiverso, ou seja, vários universos, dada a grandeza de habitações, de planetas que nós temos disponíveis. Então, nós vamos encontrar no capítulo 3, no item 3, né, onde diz diferentes categorias de mundos habitados, os espíritos nos dizendo, do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Ou seja, dessa grandiosidade de planetas e galáxias que estão à nossa disposição para encarnarmos, enfim, e habitarmos, são muito diferentes as categorias. Existem, nesse item 3 do Evangelho, nós vamos encontrar que existem mundos que estão à nossa frente, em moralidade e em desenvolvimento físico, e mundos que estão
a nossa retaguarda em desenvolvimento moral e em desenvolvimento físico. E o que caracteriza a classificação, né, dada pelos espíritos em mundos primitivos, né, uma categoria não absoluta, mas uma categoria para nós organizarmos o nosso pensamento. Então, a espiritualidade vai dizer nesse item que os mundos que estão neste universo ou neste multiverso, eles podem ser colocados em 5 categorias. Mas a espiritualidade deixa bem claro que isso não é absoluto, né? É uma classificação para fins de nós nos organizarmos, nós entendermos, né, a progressão dos mundos. Então, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e os mundos ditosos, divinos, né, a habitação dos espíritos puros. Então, o que vai marcar a classificação de cada mundo, né? A espiritualidade pode dizer, esse aqui é um mundo de provas e expiações. Né? Os irmãos vão dizer, esse aqui é um mundo de regeneração. O que marca isso é a coletividade. É o grau que está, naquele momento, a coletividade que habita aquele planeta. Então, nós evoluímos individualmente, a nossa evolução é individual. Cada um de nós caminha com uma determinada velocidade, impulsionada por uma vontade nossa. Cada um de nós. Então, tem um grau de vontade, por consequência, uma velocidade de evolução. Mas, coletivamente, é que nós somos classificados. E daí nós podemos, então, entender por que nós estamos num mundo que hoje nós olhamos, mas é tanta miséria, tantas pessoas ruins, a gente vê tanta maldade, às vezes uma maldade com os animais. Outro dia mesmo estava ouvindo a rádio, elas falando que o irmão gravou ele judiando de um papagaio. Quantas vezes a gente vê aí de cachorros sendo maltratados, né? E, evidentemente, né, a maldade que existe entre nós, seres humanos, contra crianças, contra pessoas de mais idade que não têm mais condições de se defender fisicamente. Então, mas por que eu olhando esses fatos, digo assim, mas por que? Aí eu vou entender que eu estou no mundo, se Deus, né, premissa básica, né, basilar de todos os conhecimentos que adquirimos, que construímos na doutrina espírita, a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é infinitamente bom, justo, né, a inteligência suprema. Então, se esse Deus permite que nós estejamos, permite todos esses fatos, né, autoriza, né, evidentemente que os atos são nossos, né, mas há a permissão de Deus para o acontecimento, porque isso faz parte também da nossa evolução. Então, nós olhando tudo isso que está acontecendo à nossa volta, nós vamos entender, então, que esse mundo de provas e expiações, estando numa passagem, alguns autores, né, o próprio Divaldo já diz que nós estamos na passagem para a regeneração. Então, nós estamos nesse final de provas e expiações e iniciando um movimento de regeneração, mas ainda, né, quando olhamos as notícias, as mídias, enfim, nós vamos encontrar muita maldade. É porque se esse Deus é bom, nós estamos aqui porque merecemos. Então, a minha evolução é de espírito de prova e expiações. É isso, gente. Então, não existe, eu não estou no lugar errado. Eu não sou alguém que por engano foi colocado em determinada família, em determinada situação, com alguma limitação física, habitando este mundo ainda que o mal ainda é muito ostensivo. Eu não estou aqui por acaso. É porque a minha evolução condiz com este planeta, com esta classificação. Então, se eu quero a companhia de espíritos melhores, de pessoas melhores, né? Pessoas nada mais são do que espíritos encarnados, se eu quero a companhia, então, de espíritos melhores, eu preciso me melhorar. Eu preciso fazer eu preciso merecer.
Claro que entre nós existem irmãos que vêm, que embora não estejam nesta classificação, pedem, solicitam, né, como nós vemos na literatura espírita, variados exemplos, por exemplo, Bezerra de Menezes, que pede para não se desvincular do planeta Terra. Continuar matriculado aqui, vivenciando as coisas, nos auxiliando. Mas são as exceções. Nós, em grande maioria, somos aqueles espíritos que estamos aqui por merecemos esta classificação de mundo, de provas e expiações, onde ainda, como dissemos, o mal é muito ostensivo, né? O bem ainda é tímido. Então, nós precisamos, se queremos habitar locais melhores, porque a evolução não tem apadrinhamento, não tem pistolão, como nós vemos muitas vezes nas nossas relações. A pessoa conhece fulano, conhece ciclano, e a consegue acessar algumas oportunidades que verdadeiramente ela não teria o merecimento. Mas, por questões humanas nossas, nós fazemos com que isso aconteça muitas vezes. Mas em questão de evolução, de habitar um mundo, não adianta. Não adianta eu estar com um parente que me ama muito, está num mundo muito melhor, ele não vai conseguir me levar para lá. Assim nós vemos, né, naquele filme me fugiu o nome agora da colônia lá do André Luiz, em que a mãe dele já habitava mundos melhores, mas não tinha condições, né, de fazer por si só, levar André para habitar um mundo daquele, embora ela tenha vindo auxiliar, intuir, né? Muitas vezes ele não percebeu a presença de sua amada mãe do seu lado, por exemplo, no momento do seu desencarne, mas ela estava lá, amparando, né, para que ele pudesse, dentro das suas possibilidades, receber aquilo que merecia, né? Tanto de auxílio quanto de dificuldades. Porque é assim que funciona, nós recebemos exatamente aquilo que nós precisamos, tanto de dificuldade quanto de auxílio. Então, a passagem para estes mundos só se dá por um motivo: o meu adiantamento, a minha evolução. É isso que faz com que eu me relacione com pessoas melhores. E isso tanto é verdade que também acontece nas nossas relações. Aquilo que permeia mais os meus desejos, os meus pensamentos, vai ser um reflexo da construção dos meus amigos, das minhas relações, daquilo que eu faço aqui. Então, queridos amigos, a espiritualidade, então, vai dizer o seguinte, que existem muitas categorias, né, que estão à frente e estão na nossa retaguarda. Então, existem essas 5 categorias, né? Que são mundo de primitivos, que nós podemos dizer aqueles mundos destinados às primeiras encarnações. Vamos imaginar, né, para nós nos organizarmos mentalmente, os mundos lá dos dinossauros, lá na nossa passagem pelas cavernas. Esses mundos são os mundos primitivos, destinados, então, quando nós ganhamos, então, logo o início da nossa jornada humana, quando nós ganhamos a capacidade de fazer escolha, nós ganhamos o livre-arbítrio. Quando abandonamos o reino animal e adentramos o reino hominal, então os mundos primitivos são destinados a essas primeiras encarnações, quando nós estamos exercitando de início o nosso livre-arbítrio. Evidentemente que nesses mundos a existência material é muito forte em nós, né? Nos domina, nos ocupa muito de nosso tempo. Então, passado alguns milhares, não saberíamos precisar, porque, evidentemente, cada um caminha de um jeito, mas, com certeza, todos nós precisamos de algumas milhares de encarnações para, então, depois termos o merecimento de adentrarmos o mundo de provas e expiações. Imaginando que isso se entrelaça, quando está no início de um ciclo, se confunde com o ciclo anterior. Imaginemos um mosaico do amarelo indo
o verde, por vermelho, que não se sabe se ainda é amarelo, se é mais vermelho. A nossa evolução é mais ou menos assim. Com a medida que nós vamos nos distanciando do início do ciclo, evidentemente ficam mais claros, ficam mais fáceis de nós classificarmos em provas, expiações e mundos primitivos. Mas agora, naquele início, como estamos agora, é muito difícil. Alguns irmãos já disseram que nós já estamos na regeneração, né? Mas ainda vemos muito daquilo que lá de séculos, 2 séculos atrás, acontecendo ainda. Então, mas à medida que nós nos afastarmos desse início de regeneração e estivermos mais marcadamente no mundo de regenerado, aí nós vamos entender que então entenderemos melhor essa classificação e olharemos para trás e veremos que algumas ações nós já não, a grande maioria não é mais capaz de cometer. Então, mundos primitivos, mundos dos dinossauros, das cavernas, e depois o mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra, onde ainda o mal, né, a matéria, a questão material, ainda exerce uma grande influência sobre nós. Uma grande influência. E nós podemos ver isso nas nossas escolhas. Quando alguma coisa materialmente me afeta, né, embora eu saiba que eu precisaria ser mais claro, ser mais honesto, mas quando envolve uma questão material, a gente ainda titubeia. Quer ver um exemplo? Por exemplo, quando nós estamos negociando um automóvel, um imóvel, será que nós conseguimos dizer para o irmão que está nos comprando os problemas que aquele automóvel tem? Ou eu só exalto as coisas boas, é um carro assim, é econômico, mas aquelas falhas, aqueles problemas na embreagem que de vez em quando dá, será que eu relato para o irmão? Então, é estas questões que ainda nos dão sinal de que nós estamos muito ainda presos à questão material. A matéria ainda nos faz, nos impulsiona ainda, nos prende, digamos, nos impulsiona não, eu acho que o melhor, o verbo mais adequado seria prender. A questão material ainda nos prende ao mundo de provas e expiações. Então eu anseio pelo mundo melhor, por relações melhores, pelos nossos estudos, né? Porque nós estamos já vinculados a uma religião, já aceitamos Jesus como o nosso grande guia e modelo. Então, nós já algumas coisas nós já abandonamos. Mas nós precisamos dar outros passos para que sejamos merecedores de habitarmos um planeta onde a grande maioria seja de espíritos que estão uma categoria à nossa frente. Que sejam mais honestos, que sejam mais bondosos, que sejam mais fraternos. É isso que nós almejamos, mas para que isso aconteça, eu preciso fazer alguns movimentos que muitas vezes eu ainda não fiz. Eu não fiz alguns movimentos, embora já saiba da necessidade desses movimentos, de ser mais fraterno, de entender o meu irmão de caminhada, que ele é um espírito independente, criado por Deus, assim como eu, que faz suas escolhas. Olhemos para os nossos filhos. Eles são nossos filhos, estão sob nossa responsabilidade durante algum tempo. À medida que vão crescendo, inversamente a nossa influência vai diminuindo. E muitas vezes nós não entendemos isso. E aí nós vemos as relações de nora e sogra, são relações muito conturbadas, porque a mãe não entende, né, que em determinado momento a sua influência precisa cessar e a criatura vai constituir uma outra família. E uma outra família, muitas vezes, com características, às vezes, bastante diferentes daquelas que foram dadas durante a criação, durante a influência dos pais. E nós precisamos entender que isso é um processo que vai acontecer. Então, o mais inteligente nosso seria quando, durante o namoro, alguém namorar nossos filhos, nós
Nós deveríamos começar a pensar nisso. Se eu não quiser me afastar dos meus netos, dos meus filhos, eu preciso tratar bem aquela criatura. Porque senão automaticamente a criatura vai se afastar. Porque ela vai constituir outro núcleo e eu vou ser um motivo de perturbação para aquele núcleo. Então, normalmente, naturalmente, eu serei algumas vezes preterido nas escolhas de almoço no final de semana. Não vamos lá, porque vai dar estresse, vai dar briga, vai dar... Nós somos seres inteligentes. Só que às vezes nós não usamos a nossa inteligência, nós deixamos que as questões, ainda os nossos vícios, falem mais fortes. Por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações. Né? Nesse movimento, como dissemos, né? Relembramos sempre, um movimento para a regeneração, mas ainda marcado muito ainda das nossas atitudes, pensamentos, atitudes, palavras e atos, por um mundo de provas e expiações, um mundo onde o mal é mais ostensivo. Né? Então, neste mundo primitivo, recapitulando, mundo primitivo, caverna, dinossauro, o ambiente muito agressivo. O mundo de provas e expiações, a questão ambiental mais amena, né? As questões de terra, de mar já estão bem organizadas, mas nós moralmente ainda somos mais propensos a errarmos, a deixarmos que a matéria nos conduza, a matéria nos influencie. E aí, então, o próximo mundo de regeneração, é este mundo que nós estamos galgando, que estamos almejando, que estamos querendo, que não é um mundo onde o bem vai estar ostensivamente à frente, né? Às vezes nós confundimos isso, vemos irmãos se confundirem. Mundo de regeneração é mundo de descanso, é pausa. Não é mundo feliz, é mundo de pausa, onde nós vamos descansar das lutas, né? A espiritualidade vai nos conduzir para um estágio onde nós estaremos descansando das lutas. Mas descansando das lutas não quer dizer que elas não existam e elas não precisem ser superadas. Serão mais à frente, né, no mundo feliz, onde o bem já vai estar, né? Depois de regeneração vem um mundo feliz, então, onde aí sim o bem vai estar mais ostensivo. Se no mundo de provas e expiações o mal é mais ostensivo, no mundo feliz o bem é mais ostensivo. Ou seja, se é mais ostensivo, é porque o mal ainda existe. Mesmo no mundo feliz. Ou seja, nós estamos adentrando o mundo de regeneração e vamos, depois de um ciclo prolongado, adentrar o mundo feliz e ainda nos depararemos com o mal. Só que no mundo de regeneração vamos descansar e no mundo feliz nós vamos adentrar um mundo, então, entrar em outro ciclo onde o bem vai ser mais ostensivo. Onde o bem vai ter mais cliques na internet. Porque hoje o que acontece? O que vende mais notícias? Alguém que mobilizou pessoas, que mobilizou recursos e foi em direção dos necessitados? Ou a notícia que dá mais acesso, que dá mais clique, que dá mais visualização, é aquela notícia de morte, de violência? Infelizmente, irmãos, é a segunda. É a segunda opção. Por quê? Porque o mal é mais ostensivo. Nesse mundo feliz, não. No mundo feliz, o que dará mais clique, o que terá mais ênfase será o bem. Será o bem. Mas teremos que passar pelo esse ciclo de regeneração, onde nós descansaremos, angariaremos novas forças, né? Então, é um mundo onde nós estaremos num estágio de tomar fôlego para as lutas que vêm a seguir. Continuaremos as lutas, embora, evidentemente, que no mundo feliz, onde o bem será mais ostensivo, nós não temos nem condições de avaliar como seria a vida num mundo desses. Tem uma obra que agora eu não me lembro o nome, do André Luiz, que o mentor diz que não pode contar de mundos muito à frente por faltar referência. No caso, aqueles irmãos que ele estava conversando. Não tem como falar de um mundo que está muito à frente se nós estamos ainda engateando. Seria como falar de equação de segundo grau para uma criança do maternal. Então, a espiritualidade, evidentemente, tem um cuidado de trazer o conhecimento para nós à medida que nós podemos entender.
E nós entendemos a partir de referências. Eu sei do branco porque eu conheço o preto. Eu já sei que a paz é melhor porque eu conheço a violência. Então, queridos irmãos, a gente precisa dessas comparações. E mundos muito à frente, planetas muito à nossa frente. Né? Imaginemos um mundo feliz. Passou já pelo ciclo que nós estamos adentrando, que é a regeneração, e já está em outro ciclo. Então, são muitas e muitas jornadas na nossa frente. Então, realmente, as relações estabelecidas, para nós, muito mais confundiria se nós tivéssemos acesso às informações do que verdadeiramente nos esclareceria. Então, a espiritualidade vai trazendo, à medida do que nós vamos tendo obtendo, desenvolvendo capacidade de entendimento, então a espiritualidade vai nos trazendo conhecimento. Então, queridos irmãos, nós, mundos felizes, né? Fomos até os mundos felizes, já falamos dos mundos primitivos, falamos do mundo de provas e expiações, que é esse ciclo que estamos abandonando, o de regeneração, que é o que nós estamos adentrando, depois o quarto ciclo, mundos felizes, e depois os mundos divinos, ditosos, enfim, alguns autores chamam de divinos, outros de ditosos, mas é a morada dos espíritos puros. Aí, a ausência do mal. Aí, só o bem, que é a morada de Jesus, né, de quem está na categoria do Cristo Jesus, dos espíritos puros. Então, queridos irmãos, nós vemos nessa classificação, nós obtemos o conhecimento nessa classificação. Só para entendermos que essa vastidão de elementos que estão espalhados no universo, no multiverso, existe, não, é para nós olharmos para nós e alavancarmos a nossa evolução. Porque este é o objetivo de nós encarnarmos. Está lá na questão 132 e na questão 167 vai dizer que nós reencarnamos para evoluirmos. E quando nós falamos em evoluir, para termos um exemplo prático, é amarmos mais. Evoluir significa eu, hoje, ter uma capacidade de entender maior do que ontem. De que eu hoje sou menos nervoso, menos raivoso do que eu era ontem. De que, para mim entender se eu estou evoluindo, eu tenho que olhar para trás, período considerável, 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos, e olhar para o hoje e dizer, hoje eu já consigo calar em determinadas situações onde antes eu ia para o confronto. Hoje eu já consigo entender que as pessoas, que o fulano, que eu antes eu não conseguia nem estar no mesmo ambiente, hoje eu já consigo, né? Consigo numa comemoração de família, sem que haja desavenças, eu consigo calar, eu consigo evitar situações. Então, isso é evolução. Quando eu olhar isso acontecendo, é o sinônimo que eu estou evoluindo. Ou, se eu olhar para trás e no trânsito eu sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Então, porque a gente evolui assim, a nossa evolução é assim, ela é meio particionada, a gente anda na caridade e se atrasa na paciência, mas é nós que vamos avaliar isso. É nós que vamos, na questão 919, Santo Agostinho, na questão 919, o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos diz que nós precisamos, para encontrar este estágio onde estamos, para saber desse estágio, para saber de nós precisamos olhar para nós. E tem um roteiro lá na questão 919, do Livro dos Espíritos, que nos diz como nós devemos, o que nós devemos fazer para nos entendermos. Para que nós possamos olhar para nós. Santo Agostinho diz que nós precisamos olhar para nós todas as noites e perguntarmos o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, aquilo que eu devo repetir no dia seguinte, aquilo que eu devo evitar, que eu já sei que é contrário. Contrário ao quê? Ao Evangelho de Jesus. E se eu tiver dúvida, faz ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Essa é a regra de ouro. Como é que eu sei se eu estou fazendo uma coisa certa? Eu faço ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Se eu fizer isso, muito provavelmente eu não vou errar. Então, eu olhando para mim, eu vou saber aonde eu estou.
E fazendo esses exercícios do que o irmão Santo Agostinho nos indica, no Livro dos Espíritos, nós vamos, então, dia a dia entender isso. Aí eu não vou olhar para 10 anos atrás, eu vou olhar para o hoje. O que eu fiz hoje que eu não devo fazer? E aí, quando isso for sendo repetido, a gente vai, então, ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, a gente vai avançar de uma maneira mais rápida, mais célere, que muitas vezes nós paramos. E aí, quando nós paramos, a espiritualidade se utiliza de algumas alavancas para o nosso impulsionamento. A pandemia, por exemplo, é uma dessas alavancas, que nós estamos meio paradinhos, meio, né, a passos de formiga, como diz Lulu Santos, né, a passos de formiga e sem vontade com relação à nossa evolução moral. A espiritualidade se utiliza de alguns artifícios para nos impulsionarmos, para fazer com que nós nos movimentemos. Toda vez que nós ficamos parados por muito tempo, uma força vem e faz com que nós nos movimentemos. Essa força, muitas vezes, é a dor, é o sofrimento, é a dificuldade. Então, se eu não quero passar por dor, por dificuldade, eu me movimento. Me movimento em que direção? Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Olha que maravilhoso. Agora, eu sei que existem neste universo milhões de moradas, e moradas muito melhores que a que eu estou hoje, planeta Terra. Existem moradas que estão um pouco à frente. Então, se eu quero ter o merecimento de habitar uma morada melhor, eu preciso, no meu dia a dia, realizar coisas que muitas vezes eu não estou acostumado. Calar, ser mais paciente, compreender mais, ajudar mais as pessoas, entender que nós precisamos respeitar a vontade do outro, respeitar o desejo do outro, e que nós auxiliamos o outro muito mais pelos nossos atos, pelas nossas palavras, muito mais pelos nossos atos do que pelas nossas palavras. Então, eu agindo bem, eu estou influenciando as outras pessoas. E, às vezes, essa influência é muito mais marcante, muito mais forte do que meia hora de conversa. Eu preciso fazer aquilo que eu já sei que é certo. E isso vai impactar muito mais as pessoas que estão ao meu redor do que eu falar, palestras, enfim, tudo que só se utilize do sonoro. Mas o agir é muito mais forte. Foi assim que Cristo nos impressionou e ficou marcado na história. Tanto é que dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. É porque ele fez, ele realizou. E é isso, então, que nós precisamos fazer. Para que nós, então, sejamos merecedores de transformar este mundo verdadeiramente de provas e expiações, então, para nos afastarmos deste início. Imaginando que nós estamos nesse início, onde, com características do anterior e querendo já adentrar o mundo de regeneração, se nós queremos verdadeiramente nos afastar desse início, eu preciso fazer aquilo que Jesus me indica como correto. Porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas não é qualquer vida. É a vida em abundância. É a vida espiritual sem fim. Porque nós sabemos que nós não morremos. E quando estamos na erraticidade, nós não vamos morrer. Nós vamos reencarnar novamente para mais uma oportunidade e depois retornaremos de novo. E até chegar o dia que nós não precisaremos mais do corpo carnal. Continuaremos a evoluir, mas com outras ferramentas que não mais o corpo físico, que tem todas essas mazelas que nós já conhecemos, doenças, limitações. Olha, então eu posso me livrar de todas essas mazelas? Posso. É só fazer o bem, ser mais fraterno, entender mais, compreender mais. É isso, queridos irmãos. É isso que o conhecimento espírita nos colabora, nos instrui, para que nós nos libertemos. De quem? De nós mesmos. Um grande abraço a todos.
Obrigada, irmão Sidney, pelas tuas palavras, que com certeza esclareceu, né, tirou algumas dúvidas desse momento de transição, né, que as pessoas que a gente está passando, para ajudar as pessoas, né, a caminhar um pouquinho melhor, para ajudar um pouquinho, né, essa transição aí que todos, né, que o planeta vai passar. Muito obrigada aos irmãos que estiveram conosco aí essa noite, né, espero que tenham gostado da nossa exposição, que trouxe luzes, com certeza. Pessoal, então, como a gente faz sempre, vamos agradecer agora pelos momentos que tivemos, né? Mais uma vez fazendo a nossa prece e vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos benfeitores, mais uma vez, por tudo que recebemos nessa noite, por todas as luzes e bênçãos, né? Que cada um de nós recebeu em cada um dos seus lares, no ambiente onde se encontra, todos nós nesse momento, então recebemos essas bênçãos de muita luz e muita paz. E nós, nesse momento de transição, nós estamos precisando também de paz, paz em nós, paz no mundo. E eu trouxe uma mensagem que vai ficar, então, como a nossa prece final e que até reflexão, né, para a nossa noite. Que é uma prece de paz, né, recebida, psicografada pelo Chico, que é de Emmanuel, que nos diz assim, ó: Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações no caminho da paz. Auxilia-nos a compreender-nos uns aos outros no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoa-nos com a tua paz, agora e sempre. Assim seja, pessoal. Uma boa noite a todos, que tenham um sono bastante tranquilo e de muita paz. Até o próximo encontro, pessoal. Uma boa noite. Muito obrigada, Sidney, pela tua participação. Até uma próxima oportunidade. Estamos à disposição. Tchau, pessoal. Um grande abraço.